O segundo ponto que eu acredito ser importante nessa discussão, primeiro que eu disse no outro áudio, é o teológico. Nesse segundo, é o institucional. E esse eu posso dizer com bastante propriedade, pois estive no meio do ministério. Vamos lá. Primeiro ponto que mais me faz pensar e eu quero aqui pontuar. A politização no meio da igreja. Então, quando eu falo o segundo ponto institucional, eu falo da organização na igreja. Tá? Isso é um ponto que as pessoas olham. E isso é muito explícito em alguns lugares, em outros lugares são mais escondidos, mas ele existe, que é a politização no ministério. E isso existe e é muito forte. É o toma lá da cá. Isso me toca um pouco, isso me mexe um pouco mais comigo por eu ter vivido e sofrido isso. Mas, como posso dizer aqui, a politização, ela tira a espiritualidade da igreja. Ela tira a espiritualidade do ministério. Ela mata, na politização, ela exclui o Espírito Santo. Ela sufoca os verdadeiros. Porque os verdadeiros, normalmente, os que são verdadeiros na graça, na fé, eles não são de guerra. Eles não são de enfrentar, de guerrear. Eles são, deveria ser diferente, deveriam ser mais ativos, mas são mais passivos. Né? O Evangelho prega muito disso. Né? O Senhor Jesus diz, bem-aventurados os pacificadores. Né? Aí a gente confunde com passividade, que é a omissão. Então tem muitos que são omissos, e aí deixa a política crescer. Né? Os maus crescem à medida que os bons deixam de enfrentar os maus. A pacificação, já aproveitando aqui, fazendo um parêntese, a pacificação significa também ter guerra. Se consegue, nós vemos agora aí no Rio de Janeiro, né, a polícia entrando lá, o BOP e tudo mais, entrando lá nas favelas, para poder pacificar a favela, tem que ter um confronto. Mas como também no Evangelho diz, bem-aventurado aquele manso de coração, entende-se, na maioria das pessoas, que tem que se ficar quieto. Não pode se falar nada, tem que ficar quieto. E então esses que estão comprometidos com o Evangelho da paz, o que acontece? Ficam sufocados e deixam aqueles que não têm medo de guerrear, porque estes não têm Cristo no coração, não creem no Evangelho, estão apenas buscando fama, poder e influência, esses dominam, né? Porque já eles lutam com uma guerra, eles lutam com armas que os pacificadores não querem lutar, entendem que não devem lutar. Então esse é um ponto, tá? Só mais um parêntese. O Senhor Jesus disse assim em Mateus 10: não vim para trazer a paz, mas sim a espada. Então, observem que também deveriam os cristãos de verdade se posicionarem. Mas não é o que acontece na congregação, porque se é pregado há muitos anos que quem está no ministério é ungido, é alguém que é intocável, que a sua opinião ela é máxima acima de todos, só porque ele tem um título na igreja, ou porque ele tem um tempo de título maior do que o outro. O que é perigoso para uma organização. É perigosíssimo, porque além de dar o poder, lhe dá a divindade. Na política nacional, governamental, o político tem um poder estatal, mas ele não tem um poder de Deus. Ele não é algo divino, intocável. Né? Ele consegue se blindar através da lei e outros pontos. Mas na congregação, ela é mais grave, essa politização, porque esses homens maus,
além de terem todo o poder, ainda não podem ser questionados. Porque se forem questionados, estamos questionando Deus. Estamos questionando um homem de Deus. É algo muito grave isso. Tá? Então, esse é um ponto que as pessoas olham e falam, aqui não tá legal. E realmente, porque onde tem esse tipo de comportamento, é impossível ter Deus. É claro que eu não posso dizer, e eu tenho que ser honesto, quando eu falo de uma forma institucional, eu não posso dizer da igreja como um todo. Ela tem mais de 22 mil templos espalhados pelo Brasil e o mundo. Eu não posso dizer que 100% das igrejas ou das regiões estão politizadas. Eu não posso dizer isso. Eu posso ter uma sensação forte de que grande parte sim, mas eu não posso dizer que tudo. Então, existe regiões, existe cidades, existe bairros que essa politização não conseguiu crescer. Por quê? Ali está um homem da presidência ou no atendimento dos cultos que é um homem humilde, verdadeiramente cristão. Tá? Então, quando eu digo institucional, tem que ter essa percepção, tem que ter essa honestidade de entender que a congregação ela é muito grande. Então, não posso, eu serei muito leviano se dizer que ela como um todo está politizada. Mas hoje, ela está bem politizada. Tá? Então, nas regiões onde essa politização, esse autoritarismo, essa dois pesos e duas medidas, para um é uma coisa, para outro é outra, injustiças, mentiras, escândalos ocorrem com mais frequência por causa dessa politização, é claro que os membros daquela congregação, daquela região, ou que têm acesso àquelas informações, esse ponto será um ponto de partida ou decisivo para ele sair da igreja. Tá? Então, esse é um ponto que nós estamos errando. Outro ponto que eu não ouço, mas eu quero pontuar aqui, é a má organização. É como assim? A má organização. Um ponto da má organização é a hierarquia da igreja. O Senhor Jesus disse assim, e procurem, tá? Eu vou citar a frase, mas eu não lembro ainda onde está escrito. Mas procurem. Eu vou citar como está escrito, mas vocês procurem. Ele falou assim: os gentios têm príncipes. Ele falou outro povo tem governadores. Mas entre vós não será assim. Entre vós o menor servirá, o maior servirá ao menor, né? Ou seja, ele está dizendo explicitamente que a hierarquia é algo prejudicial. Entendo que a hierarquia ela é importante, ela é interessante, mas ela é perigosa. E o Senhor Jesus já dizia isso, ele já trazia isso, esse ponto. E o que acontece? Essas hierarquias, eles ganham poder e eles colocam quem eles querem. É ingênuo quem acredita ainda que tem a guia de Deus para a escolha de alguém para um ministério. É uma ingenuidade da sua parte acreditar nisso. Tá? Existem sim escolhas de Deus, existem escapes, existem, mas está cada vez mais raro. Cada vez mais homens ruins colocam homens passivos, homens que não têm opinião própria ou homens que não têm vida espiritual. É apenas alguém para ocupar aquela posição. E eles acreditam que colocando o fulano e apenas orando, Deus vai colocar o dom naquela pessoa, o que não é verdade. Que não é verdade. Pois bem, essa má organização faz com que amplia homens ruins e aumenta a politização. Tá bom? E um terceiro ponto institucional
que também é bem falado, que é a questão da contrariedade ao pensamento e a contrariedade ao estudo bíblico. Eu entendo como estudo bíblico o debruçamento às escrituras, a entender, a ler, a orar sobre ela. Eu sempre fiz isso. E por isso que minhas opiniões ficaram muito divergentes da maioria dos colegas do ministério. Isso é forte, isso é um problema gravíssimo, porque eu lembro que um dos pontos que me questionavam das minhas atitudes na igreja como do ministério era algo que eu tinha direito explícito na Bíblia e simplesmente ignoravam isso de forma muito desonesta, né? Então, esses pontos institucionais, eles são pontos que fazem pessoas pensarem. Estou no lugar certo? Realmente esse lugar está com Deus aqui? Esses homens realmente são de Deus? E aí, quando as pessoas questionam esse ponto e começam a analisar outros e começam a abrir os olhos para outros lugares, acabam mudando de igreja.